por que me preocupa, Potter, 9 estrangeiros na Série A? Porque, por exemplo, eu fiz Atlético Goianiense e Inter aqui na rádio. Aí eu fui fazer a pesquisa e tal, pra conhecer os caras do Atlético Goianiense, pra saber como é que tá. O Atlético Goianiense tinha 9 estrangeiros. O Atlético Goianiense não formou ninguém. O que acontece? O cara que tá na Série C, tá no Ipiranga aqui se destacando, que tá na Série B e tal, tá no Coritiba, tá... A porta de entrada da Série A dele são esses clubes emergentes. Essas vagas estão ocupadas. No segundo tempo do jogo do Inter Atlético Goianiense, entrou o lateral direito trazido do Nacional do Uruguai. Ele era reserva do Nacional do Uruguai. Então, assim, essa vaga, eu concordo com a tua preocupação, porque essa vaga que seria de um jogador que daqui a pouco não tem espaço no Inter, no Grêmio, que pode no Atlético Goianiense ganhar uma rodagem de Série A, ela está ocupada. E nós estamos só no começo do processo. Exatamente. Mas ela não está ocupada porque o cara é estrangeiro. Mas tem caras... Ela está ocupada porque o cara é mais velho. Não, é porque a lógica não... Não, esse era jovem, 22 anos. Os treinadores preferem os caras. São duas lógicas. Mas não tem 17, 18 anos. 22. Sim, mas não é um garoto da base. Mas é que são duas Ele já é adulto, ele não é mais junior, não é mais nada. Quando passa a ter mais jogadores de idade maior disponíveis. Não, mas é que são que nós conseguimos pagar, tirando Palmeiras e Flamengo. São duas lógicas que eu considero para efeito de reflexão. A primeira delas, tá? Essa que o Léo coloca. Então tu vai no mercado mais emergente ou mais pobre, paga pelo jogador que em tese tu poderia construir, que tu não tem certeza, então tu vai num cara minimamente... Agora, o Agui, do Inter, lateral? Isso, lateral, que pra mim é o Inter e o Grêmio. O Grêmio, até os jogadores estrangeiros são um pouquinho mais confirmados. Aí tem um ou outro, talvez o Bessosi não teria sido contratado se não tivesse tanto... Talvez o Aravena... Os outros até... O Grêmio contrata menos jogadores médios, assim, da Argentina. Talvez ali o Carvalho já era um jogador, o Cristal também tal. Mas o que eu quero colocar, não quero granalizar aqui. O que eu quero colocar é, primeiro ponto, os jogadores brasileiros vão sair ainda mais cedo e aí a gente bate na preocupação do Guerrinha. Eles vão ser formados fora daqui. Porque não vão ter chance de ocupar o espaço. Por exemplo, o menino que tu citou, Calvin. Foi isso. O contrato estava no final, ele não vou renovar. Porque mas qual é o problema de ser formado na Europa? Se na Europa é o melhor futebol do mundo? Eu não tô me referindo. Questão... A minha preocupação não é com a seleção brasileira. É a forma de jogar. Mas Guerra pega os caras da Europa agora, Guerra, os melhores craques, os caras que driblam, que fazem. Os caras melhores do mundo hoje são igual os brasileiros de antes. Não são brasileiros. Não são brasileiros, mas jogam como brasileiro. O Haaland joga como o Ronaldo Fenômeno. O Mbappé dribla como o Edu, que tu quiser. Mas vamos botar aqui, como é o nome daquele menino? O nome daquele menino que estava no Atlético Paranaense aí, que foi vendido por um Vitor Roque. Tu vê, o Barcelona já... Ele era um atrevido, hein? O Barcelona já se livrou dele. Prestou. É que ali tinha um problema político. O Vitor Roque foi bucha de canhão ali, uma briga do Xavi com o Deco. E teve puxada de tapete, enfim. Mas, Guerra, o que me preocupa é o seguinte, ó. Vamos lá, o Cauã Kelvin. Vamos pegar o exemplo do Cauã Kelvin, que até não era promessa do Grêmio, teve uma questão contratual. Mas ele viu que a fila dele era longa. Isso. O Cauã Kelvin, ele foi pro Boa Vista? Braga B. O Cauã Kelvin, que poderia terminar a formação dele aqui no Brasil, num ambiente em que ele não vai precisar de adaptação. O Cauã Kelvin vai ter que dar muito certo no Braga B. Ele vai ter que confirmar no Braga para dar um salto no esporte. Olha o caminho que ele vai fazer. E talvez a gente perca o Cauã Kelvin. Mas a culpa não são dos 9 estrangeiros, Léo. A culpa é da completa incompetência dos clubes brasileiros e da cultura de demissão de treinador a cada 3 meses, que fazem com que eles apostem mais nos mais veteranos, que já deram mais resposta. A culpa é do Inter e do Grêmio. A culpa não é 9 estrangeiros. O Palmeiras forma e revela jogadores e coloca e tira proveito técnico. O Flamengo forma e revela e bota. O Fluminense conseguiu se reconstruir formando jogador e até vendendo subavaliado. Tá. O João Pedro agora que foi chamado no lugar do Pedro, ele foi vendido por uma ninharia perto do que poderia ser. Sim, a gente precisa ter dirigentes porque a base no Brasil, ela está entregue aos clubes. O Palmeiras, existe um projeto orgânico de confederação. Eu não estou falando falando da exceção, Munari. O João Pedro é exceção. Sim, o jogador de... O Matheus era exceção. O Luiz Henrique era exceção. 3 exceção já, bastante exceção. Então assim, nós estamos falando, mas eu tô falando do bastantão, do todo. Porque o Cauã Kelvin do Grêmio, e poderia pegar um do Inter, vamos pegar o Cauã Kelvin porque teve o caso que saiu. O Grêmio não vai usar o Cauã agora. Mas o Grêmio empresta o Cauã para pegar rodagem no Atlético Goianiense. O Inter tem um exemplo bem legal, que é esse jogador que está discutindo o contrato agora, o centroavante. Matias. O Ricardo Matias. Ele tem 3 centroavantes estrangeiros. E assim, ele não joga por isso. O Cauã Kelvin é um cara que poderia pegar uma rodagem de Série A. O Grêmio... Só ser escalado agora. O Grêmio observando ele. O Grêmio monitorando, tá no Atlético Goianiense. E o Grêmio e o Inter faziam muito isso.
Só que o Cauã Kelvin, se estivesse aqui, ele não ia para o Atlético Goianiense. Sabe por quê? Porque o Atlético Goianiense foi lá no Uruguai, na Argentina e no Paraguai e pegou jogador médio. Esse é o problema. O De La Cruz no Flamengo, ok. O Arrascaeta, ok. Entendeu? O Borré, ok. Esses tops tu vai continuar contratando, Guerra. O problema, Guerra, é que é muito jogador médio ocupando espaço de jogador emergente. Mas isso, incompetência dos clubes, não é culpa da regra. Como diz o Pedro. Quando a gente defende o cara da base, vocês dizem, não, mas não pode colocar. Claro, como diz só o botar Pedro os aí. caras. Sabe por quê? Porque eles, em primeiro lugar, são mais baratos. Tu vai na Argentina, no Uruguai, tu vai conseguir um jogador que, tipo salário, é muito menor do que os brasileiros. Os brasileiros querem sair ganhando uma Babilônia. Mas aí eu me pergunto para vocês o seguinte, e o Bragantino tem base? Não tem. O Bragantino vai o quê? O Bragantino vai cavocando nos outros clubes para contratar jogadores jovens, para depois tentar fazer dinheiro com eles para outros lugares. Então, o futebol está entregue, na verdade, eu não sou contra, acho que não vive sem eles, sem os empresários. Mas sempre foi, Guerra. Não, agora não, agora os empresários mandam. O empresário te traz um jogador e diz assim, olha, eu tenho aqui o Eric, o Hendrick, muito bem, tá. Mas eu tenho o Joãozinho da Caixa Forte lá que... Mas o Inter e o Grêmio foram campeões do mundo assim. E para a segunda divisão, sim. Não. Mas os empresários dizendo, toma isso aqui, toma aqui. Qual é a novidade do empresário? Não, mas é que eu ouço o Juan Figueira há 40 anos, o Juan Figueira. Existe uma o ruim com que é caro. E o ruim caro, ele ocupa o lugar de algum menino da base que pode no futuro te render muito. Na verdade, os estrangeiros atrapalham muito mais o jogador brasileiro de 25 a 35 do que o garoto. Pode ser. Pode ser. É mais muito do que mais. um jogador Pode médio. ser. Não, é verdade. Mas no final das contas, o garoto não tem oportunidade. É que, Pedro, é que assim, aqui tem uma falsa... Ou é o cascudo Pedro, daqui ou o cascudo Pedro, de lá. tem uma falsa, uma falsa verdade no futebol, tá? Que com alguns times, não é nem clubes, times de algumas épocas, tu acha que aquela é a verdade. Quer ver? Eu vou citar rapidamente aqui. O Santos do Dorival, do Neymar e do Ganso. Sim. Né? A base do Santos. Oh, a base do Santos, não sei o que, a base do Santos, blá, 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 blá. O Santos contrata, gente. O Santos muito mais contrata. Não, e vende, forma o jogador e 85% da história da história moderna, não vou muito longe, com medo de errar, né? Eu vou botar do Beira-Rio. De 69 para cá, o futebol gaúcho tem 85% de contratações e 15% de garotos. Na melhor fase. Mas Potter, o meio-campo do Inter de 70 eram 3 garotos. Pode citar para mim. Caras que vieram da base, ou seja lá o que for. Sim, né? Pode citar uma outra coisa lá. Mas o centroavante não tinha na base. Caçapava. Não tinha. Não, o goleiro não tinha na base. Aí contrata. O zagueiro foram buscar no Chile um ídolo. Na real, nós contratamos. Não, mas nós contratamos. Assim, sim, tu tem razão. A média com 9 estrangeiros ou 100 9 estrangeiros sempre foi de 15%. Sempre foi. Vamos viajar para 2024. Grêmio e Internacional jogaram o Campeonato Gaúcho. Quantos jogadores das categorias de base o Cudê e o Renato usaram durante essa competição? É uma boa contagem, mas Pedro, aí que tá. Eu acho que a gente converge, a gente discorda de uma coisa, mas chega na mesma régua. Sim. Tá? No mesmo lugar. O mesmo lugar é... Os culpados são os clubes. Sim. Que demitem treinadores a cada 2 meses, até diminuir um pouquinho, falei 3 antes, tá? E com isso fazem com que os treinadores tenham que apressar trabalhos. Para apressar trabalho, tu tem que pegar o cascudo e não o garoto. Porque o garoto, ele é garoto. Sim, mas bota no gauchão, cara. Beleza. Mesmo assim, tem gauchão todo ano. Tem gauchão todo ano e não conseguem. Já tiveram coisas legais. No gauchão, o Antony, sabe por quê? Porque o goleiro estava com a costela quebrada. Aí, Pedro... O quão importante foi pro pênalti defendido do Antony, aqueles perrengues que ele passou no Campeonato Gaúcho. O técnico agora, Potter, assim, rapidinho, o técnico brasileiro, ele tem que pensar sempre no dia seguinte no emprego dele. Senão ele é demitido. E aí ele não tem tempo para trabalhar jogadores da base. Vou trocar. O Liverpool. O clube fazer isso. Quando o Liverpool contratou um novo treinador, eu fiquei abismado com uma informação. Esse é o 22º treinador da história do Liverpool. Os caras é raro, não? É o 222, né? O Kenny Dalglish comandou várias vezes. Ele nas décadas passadas. O mesmo ser humano treinou várias vezes. Mas assim, mas é que o Klopp ficou uma década. Sim. O Sir Alex Ferguson ficou 6 anos sem ganhar.
no United. E antes ele tinha ficado Sem quase isso no ganhar Aberdeen da Escócia. United. Tinha ficado lá uns 6, 7 anos. Disputando no mínimo 3 competições por ano, né? As 2 Grêmio Copas e nos mais o últimos 15 a anos, Premier. O Quantos Grêmio teve treinadores 3. o Grêmio Não, teve? aí eu chego. Talvez um pouco Quantos mais. jogadores agora da base? Nos últimos 10 anos. Quantos jogadores da base do Liverpool estão no time 10 titular anos, agora? 6 anos, sim. Bah, sei. Tá, chuta. Não sei. 7? 7? 9? Não! Claro que não. É que assim, ó, a minha preocupação... Por que não Mas- jogava o Gustavinho? Lá eles compram. Erro do a técnico. minha Por que não jogava o preocupação- Gustavinho? Tinha Gustavo... o JP Galvão. Bom, mas então põe o Gustavinho. A minha preocupação, Melhor. ela A culpa vai... do Renato, né? Entre JP e Gustavinho, a culpa do Renato. A minha claro. preocupação é numa curva mais de longo prazo, entendeu? Porque a emergência dos técnicos eu entendo, o mercado poder sul-americano econômico eu eu entendo. entendo, o Brasil sempre foi vendedor e o Brasil sempre vendeu o jogador e vai continuar vendendo. O que me preocupa é que essa mudança ela vai mexer com a estrutura do futebol brasileiro, porque tu tá mexendo numa linha sucessória de mercado, numa fila de mercado. Os jogadores que estão em processo de evolução. Biel. Por isso que eu quase te Biel. liguei. Exatamente essa Vamos frase. pegar o exemplo do Biel. O meu medo é que esse tipo de jogador, ou ele escapa com 16 anos, escapa sem tu enxergar, porque com 16 tu tem que assinar o primeiro contrato, porque ele já sabe que ali ele não vai ter nenhum tipo de solução. E nós vamos perder esse cara na Europa, porque geralmente o Cauã Kelvin, por exemplo, ele vai pro Braga B. O Rafinha, pra vocês terem uma ideia, foi Qual pro deles? O Rafinha Beloli tá jogando no Barcelona. O Rafinha, que não teve chance na Canhoto dupla, tava aqui no do- Havaí. Tá, não o o velho. Rafinha foi pro Vitória de Guimarães B. Aí foi uma surpresa, se deu bem. Ele foi pro Vitória de Guimarães, foi bem. Aí ele foi pro Sporting de Lisboa. Foi Esse quando é o primeiro esse caminho. contato que eu tive com o Rafinha. Aí ele foi pro Rennes. Aí no Rennes ele foi bem. Aí o Bielsa pegou. Olha a volta que ele deu. Então, tipo assim, nós vamos perder muitos jogadores. Porque esses jogadores vão entrar em mercados secundários da Europa, clubes pequenos. E, cara, ali o funil é estreitíssimo.